Posso fazer uma pergunta? Não. Por que o Flaco Lopes não foi expulso no mesmo Merecia também. Por quê? Porque na hora que ele foi falar assim, VAR. Ele também coçou. Ele tinha que ter sido expulso por causa da cotovelada. Não, ele coçou também. Chega. Ele alertou o VAR, é diferente. Chega, você tá alterado. Tô. Hoje tá estreando com a gente. Aí vamos ter as respostas. Sou fã desse cara, hein? Eu também. O melhor, hoje é disparado pra mim, falando sério. O melhor comentarista de arbitragem do futebol brasileiro é a sensação do digital. Todo mundo vai lá de manhã, entrar no Instagram dele pra ver. Ele explica, ele põe as imagens, ele sabe das regras. Uma salva de palmas, produção, para Paulo Caravina! Aê! Grande Caravina, seja bem-vindo aqui ao time da TMC. Que prazer ter você aqui. E caramba, hein, velho? Eu não sei se foi ideia tua ou do Augusto estrear hoje. Caraca, hein? Que dia, hein? Pô, que dia, hein, Caravina? Seja bem-vindo. Bem, já, muito obrigado. Estou muito feliz de fazer parte desse programa. São pessoas que são referências aí, todos vocês, os dois Melo, o Noriega, Calil, você, Benja, sem palavras nenhumas para... Cara, fico muito feliz. Até me emociono com tudo que estou conquistando e graças a muito trabalho, Benja. Estou feliz demais. Vamos Você merece, cima. é verdade. Polêmicas hoje, hein? Você merece, pois se cai em 6 meses é TMC, Estadão, tá voando o Caravina. Parabéns, você merece. Ricardo Melo, sem gritar, sem ofender o Caravina, o que você queria perguntar? Fala aí. Não, primeiro, se ele expulsaria o André, porque eu volto a reforçar aqui. Prazer falar contigo, viu, Paulo? Sou seu fã, cara. Você tá fazendo um trabalho espetacular. Mas, a gente pode divergir aqui, que não tem problema nenhum, tá? Agora é o seguinte... Pode ficar tranquilo quanto à divergência. Eu sou feliz com isso. Eu acho que ele não foi assintoso. Eu acho que ele não fez o mesmo gesto que fez o Alan, que aí sim mereceu ser expulso, que foi direcionado. Ele pegou as duas mãos e falou, aqui, ó. Entendeu? Ontem foi uma coçada. E tem mais. Se o André agacha para dar um miguelito ali, acertaram aqui, não ia dar nada. Pelo amor, não precisa fazer o gesto aqui. Né? Não ia dar nada. Eu acho que foi exagerado. E se ele acha que não, ou eu tenho razão ou não, nessa coçada aí do André. Coçada? Fala, Caravina. Ricardo, prazerzão meu falar com você, uma honra grande. Cara, a gente tem que saber discernir. Nunca temos lances iguais. Obviamente que o do Alan foi diferente do André. É diferente, são situações diferentes. A gente vê pelas imagens que são diferentes. Mas não é porque são situações diferentes que deixam de ser dois gestos obscenos. Quando você observa um é mais bruto ali, mais drástico que o outro. Mas a gente vê que ninguém coça aquela região ali olhando para outro homem, pô. Ninguém faz isso encarando o outro. Então a gente tem que entender que teve uma malícia ali. Eu acho que o André, assim que ele fez, ele já percebe que fez cagada, aí ele tenta disfarçar. E a regra, você pode discordar, tem toda a razão em discordar, toda a razão não, todo o direito de discordar, mas a regra é clara, o VAR foi perfeito ali, recomendo a revisão. Acho que os jogadores do Palmeiras ajudou o árbitro a entender que foi um gesto, mas é para vermelho sim, Ricardo. E o Flaco, que fez o mesmo gesto pedindo o VAR? Aí não. Não, como mesmo? É que a regra pede para excluir, a regra pede para punir o jogador que faz um gesto obsceno para alguém ali. Por exemplo, você faz para um adversário, você faz para um companheiro, você faz para arbitragem, você faz com ideia, você mostra um dedo, você mostra a parte íntima, você tira a camiseta, faz aquilo que a torcida, aquela vez o Fabrício fez contra... Não lembro contra que jogo que era, mas era no Beira-Rio, o Fabrício, lateral esquerdo, que mostra os dedos pra torcida, sai do campo. Essas questões que são para ser punidas. Então é por isso que o Flaco, ele só faz pedindo, ele só faz, aconteceu isso. Não é que ele tá fazendo gesto obsceno para as pessoas. Obviamente que o árbitro deveria orientar ele assim, não faz, mas eu acho que não é, ele não é para ser punido por causa dessa situação. Então a expulsão do André foi justa? Foi justiça, mas, Benja, não dá para reclamar não. Ô, Caravina, foi pênalti do Gabriel Paulista no Sousa?
Pra mim é um pênalti até fácil de ser marcado pela orientação que a gente tem. Eu sei que vão ter pessoas que vão discordar, mas a gente tem outros exemplos. É recente até, o Maurício ali tenta chutar a bola na Libertadores e acaba acertando a canela do seu adversário. Então, pra mim, ali o Gabriel Paulista, ele comete um erro ao não imaginar que podia chegar um adversário. A bola não estava em domínio do Gabriel Paulista. A gente tem que entender isso, que a bola estava em disputa. Então, o Gabriel Paulista não tinha o domínio da bola, então ele é imprudente ao tentar tirar a bola daquela forma e atingir o jogador do Palmeiras, que atinge primeiro a bola. Posso fazer uma pergunta disso, Benja? Mais. Rapidinho. Se tivesse 11 contra 11, sem nenhuma expulsão, o juiz marcaria o pênalti? Calil, ele não marcou por causa dessa situação. Você vê que ele tá observando o lance, você vê que a perna faz um movimento adicional ali depois do contato e ele estava se tremendo todo. A hora que eu até postei lá no X lá, no momento que ele vai dar o vermelho pro Mateuzinho, ele tá se tremendo todo, ele já tava nervoso, ele já tá... Cara, o jogo foi muito difícil para um árbitro que... Sem experiência, ok, mas o Flávio tem 46 anos, é um árbitro FIFA, não sei quantos anos já de FIFA, pô. O cara não pode estar tremendo daquele jeito com um jogo, um Corinthians e Palmeiras, por mais que seja um dos maiores clássicos do Brasil. Tem a história do... Primeiro, prazer estar falando com o Paulo, que faz um trabalho muito legal. Eu estava vendo aqui as notícias do VAR, né? O VAR... A CBF divulgou alguns dos áudios do VAR em relação às expulsões, mas não divulgou desse lance do pênalti, né? Não tem, pelo menos até agora, uma divulgação do que foi discutido, se o VAR chamou para uma revisão do lance, se não chamou. Você tem alguma informação além dessa da não publicação desses áudios do VAR? Nori, prazerzão falar com você. A gente, hoje no Brasil, a gente segue o seguinte protocolo ali da divulgação. Quando o árbitro se vai até o monitor ali revisar, aí esses áudios são divulgados. Em questão de lances polêmicos, se o clube for até a CBF e pedir a divulgação, aí a gente tem essa divulgação, mas aí vai do clube. Na época do CNM, quando o CNM geria, era divulgado todas as polêmicas. Tinha uma polêmica grande, era divulgado. O Sintra entrou e aí mudou essa questão e os clubes aceitaram, então agora é dessa forma. Muito bom. Tem mais lance que vocês estão com dúvida? Flaco no Bedon. Eu queria perguntar, primeiro seja bem-vindo. Também sou fã do teu trabalho, cara. Marco Belo quem tá falando aqui. Eu queria perguntar o seguinte: o Luigi do Palmeiras foi fazer BO no Gecrim por ter levado um tapa na cara. O Corinthians divulgou uma nota dizendo que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também foram agredidos. No vídeo eu consegui ver o Angileri também ser agredido. Uma pessoa do Corinthians me disse que vai usar todas as câmeras de segurança do estádio para pegar o máximo de jogadores possíveis do Corinthians que teriam sido agredidos. O que o árbitro pode fazer em cima disso? Porque, com certeza, eles foram para a parte criminal, prestaram BO, falaram com o delegado, então eles vão responder criminalmente. Mas, esportivamente, o árbitro pode utilizar essas imagens, o árbitro pode utilizar esse boletim de ocorrência, o árbitro pode utilizar essas notas dos clubes para punir os atletas? Marco, depois que o árbitro sai de campo, ele já não pode fazer mais nada em relação à regra, em relação à aplicação de punições. Então a gente tem que ver se aquela confusão acontece com o árbitro em campo ou com o árbitro dentro do vestiário. Eu não tenho essa informação onde ele estava. Mas, se ele estava em campo, o VAR pode recomendar revisão. A gente tem uma expulsão do Zé Rafael, se eu não me engano, contra o São Paulo, após uma confusão dentro ali da parte do vestiário que o pessoal vai para os vestiários ali, naquele caminho. O VAR pode, se tiver câmeras da transmissão disponível, o VAR pode entrar sim. Aí vai questão de relatar. Aí relatar vai ser igual, por exemplo, no Cruzeiro e Atlético, que o árbitro não mostrou nenhum vermelho, mas depois saiu lá a lista com 20 e poucos atletas expulsos. Aí vai para julgamento, mas se não tiver um cartão vermelho dentro da súmula ali, é muito difícil ser punido desportivamente por conta dessas questões. Aí vai para a área mais jurídica, aí já foge um pouquinho da minha alçada aí, que aí eles vão resolver lá no STJD. Ô, Caravina, na tua opinião, o árbitro estragou o jogo? Benja, pra mim foi uma arbitragem péssima. O Flávio... Eu gosto da arbitragem do Flávio, que ele deixa o jogo correr mais. Mas de uns anos pra cá, o Flávio vem se amedrontando. Ele apitou Santos e Corinthians também nesse Brasileirão. E ele apitou muito mal, não deixou o jogo acontecer.
Também teve, acho que foi uma expulsão, 2 expulsões do Corinthians naquele jogo, ou uma expulsão do Corinthians naquele jogo, e ele impediu o jogo. Se você for ver, depois da expulsão do Mateuzinho, a gente teve 8 minutos de bola rolando de 30, pô. Isso é um absurdo, cara. A gente não pode aceitar isso dentro do futebol. Eu sei que quem é corintiano vai defender, quem é palmeirense talvez vai criticar, mas a gente tem que, como pessoas que amam o futebol, a gente tem que coibir isso, cara. É inaceitável, o árbitro tem que pagar alguma coisa em relação a isso. Não sei se em questão de jogos, não sei. Pra mim, o árbitro perdeu o controle do jogo total acho que era 2 minutos, a hora que o Flaco levanta o pé um pouquinho mais alto. Isso. E os jogadores do Corinthians já vai pra cima Não, e o dele. Mateuzinho acertou Aí ele acabou com né? o jogo. Nesse primeiro lance aí, o Flaco levantou mais o pé e o Mateuzinho meteu o pontapé nele. Ali, se ele dá cartão amarelo pros dois ali, sim, provavelmente... segurava o jogo. Claro, provavelmente. Agora, já traz o jogo pra ele. Exatamente. O Caravinata, eu concordo com ele em relação ao árbitro, não acho um grande árbitro, eu acho que a arbitragem brasileira, muitas vezes, por questões políticas, acaba sugerindo para a FIFA árbitros que não têm a mínima condição de ser árbitro de padrão FIFA, mas outra coisa, a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. Quem acabou com o jogo ontem foram os jogadores, principalmente aqueles que não queriam jogar. Eu vou isentar os goleiros que estavam a fim de jogar. 11 contra 11? 11 contra 11. Então, o que aconteceu de jogo? O Matheus Bidu estava querendo jogar, o Yuri Alberto estava querendo jogar, o Alan do Palmeiras estava querendo jogar, o Gustavo Henrique estava querendo jogar. Por sinal, desculpa, o que esse Alan joga... O Murilo do Palmeiras estava querendo jogar. Agora tinha um monte de jogador que só queria encher o saco e arrumar encrenca. O Mateuzinho, ele não queria jogar. Ele desde o primeiro minuto ele queria dar um jeito de sair do jogo. Porque ele foi pilhado no dia que a torcida foi na porta do centro de treinamento. A gente fala muito, é isso aí. A arbitragem acabou com o jogo. Os jogadores que não quiseram jogar também acabaram com o jogo. E, cara, eu comentei o jogo ontem na Record, cara, podia ter sido um jogaço de bola. Havia uma expectativa muito grande. Então fica até chato da gente falar, porque você não consegue avaliar o que aconteceu no jogo. Você viu, 8 minutos de bola rolando. No total foram 43. Mas, na tua opinião, o time tem 90, o jogo tem 90 minutos no mínimo. Mas na tua opinião, 43 de bola rolando. Mas na tua opinião, porque uma coisa é entrar com raça. Outra coisa é entrar para não jogar. Então, por que o Corinthians estava tão pilhado? Me disseram, eu não sei, o Belo estava lá. Não sei, e o Belo, ninguém sabe mais de Corinthians do que o Belo. Que os jogadores do Corinthians estavam, assim, pilhados pela importância do jogo, para dar uma resposta técnico novo, mas também teriam ficado mais pilhados por causa da postagem que o Flaco Lopes fez na rede social dele, do chute na bandeirinha. Sim, o Mateuzinho, inclusive, respondeu. Sim. Antes do jogo? Sim, antes do jogo. Então. Antes do jogo. Então o Flaco Lopes provocou e o Mateuzinho respondeu. Então, cara, eu acho um ambiente totalmente contaminado. Todos nós aqui já vimos, e quem está ouvindo o programa, não tem nada de idade aqui, não quero dizer porque a gente começou antes no mundo, a gente sabe mais. Isso não tem nada a ver. Ninguém sabe mais do que ninguém, cada um tem o seu jeito de ver o futebol. Todos nós já vimos jogos em que a pilha era você ganhar. A pilha era você meter uma goleada no seu adversário. Era você driblar, você fazer um golaço. Hoje a pilha dos caras é meter o dedo na cara, é dar um empurrão, é dar um carrinho e sair vibrando. Mas para dar satisfação à torcida. Ou um pedaço da torcida. Um pedaço, principalmente a torcida organizada. Porque eles pregam isso. Eles pregam a violência. Quando o Mateuzinho deu pontapé no Flaco Lopes, ele foi aplaudido. Eu estava lá. Então aplaude-se hoje o pontapé, aplaude-se a cotovelada, aplaude-se a cusparada e não se aplaude mais uma jogada, não se aplaude mais um drible. É assim que anda o futebol brasileiro. Caravina, tem mais alguma dúvida de arbitragem do Corinthians? Não, a gente perguntou o lance do Flaco Lopes com o Breno Bidon, da cotovelada, que assim, até quero esclarecer uma coisa aqui, porque eu recebi muita mensagem. Vocês na transmissão da televisão não mostraram esse lance. Cara, a geração das imagens nas transmissões da Record não é da Record. A gente recebe a transmissão pronta, a imagem chega pronta, como na Copa do Mundo, como é na Copa América, essas coisas todas. Então, a gente não tinha essa imagem para mostrar lá, para tirar essa dúvida. Então, eu quero perguntar pro Caravina isso aí. Esse lance do Flaco Lopes no Breno Bidon era para expulsão? Eu tava assistindo a transmissão e na hora assim que eu vi que os jogadores ficaram meio revoltados ali, e como já tava muito os ânimos ali, final de jogo geralmente tende a ser mais tenso, então eu já fiquei mais atento. Quando acontece o lance, eu até gravei a tela do momento ali para depois se precisasse usar, mas eu não achei muito grave assim no meu primeiro momento. Aí depois, na hora que eu fui ver nas redes sociais, que o pessoal tava falando muito, eu fui ver a hora que você aproxima, você vê que o primeiro contato é até do Bidon. O Bidon, ele procura o primeiro contato, mas depois o Bidon se afasta e aí o
Flaco se dirige a ele. O Bidon para ali no seu posicionamento. E aí o Flaco atinge primeiro com o ombro e depois, na continuação, ele tenta atingir. Eu não vejo se pega o braço. Não dá pra mim garantir aqui que pega. Mas essa intenção também fala sobre conduta violenta dentro da regra. E por isso, todo o andar ali daquele lance, pra mim, o Flaco quis sim agredir, quis sim ter uma conduta violenta, teve uma conduta violenta. E por isso, pra mim, era um cartão vermelho sim, Nori. Muito bem. Paulo Caravina, muito obrigado. Que legal ter você aqui. Pronto, a gente esclarece. Você vê, até o Ricardo Melo acalmou. O Ricardo Melo acalmou. Mais ou menos. Acalmei, mas eu acho que o futebol tá muito mimimi. O cara mostra a sarava, você quer o quê? Tem que ser expulso. É futebol gourmet. É futebol gourmet. Mas não é gourmet, E mas eu precisa também ter um não, bom eu não senso. vi toda essa violência que vocês estão dizendo aí. Se o cara achei chegar- que foi um jogo duro. Se o cara e quiser disputado, 2 socos como deve ser seguidos um no clássico. rosto, não é violência. Mas não houve Não 2 é, socos. não é. Ah, seguidos. não teve? Não teve. Não teve uma sequência? Não Uma teve. coisa Ah, tá bom. É muito Você acha que não clara. teve, então? Não, é teve. muito clara a diferença entre um jogo duro, um jogo pegado. E foi isso o jogo. Não, o jogo foi violento, é diferente. Um jogo duro, um jogo pegado, disputado é uma coisa. Um jogo violento é outra Os caras coisa. bateram pra caramba dos dois A times. única coisa Por que eu vi exemplo, mais você- violento foi um carrinho do Matheus Bidu na lateral do campo. Essa aí, Não, que ele o- podia levar um cartão Não, amarelo. já teve- A única coisa. O resto cara foi Vina empurra, falou aí, jogada já ríspida, dura. Não, já teve 1 minuto de jogo, pô. Já o Flaco, o O Mateuzinho Mateuzinho que não pegou. deu no Flaco Lopes, o Flaco Lopes já deu nele. 1 minuto de jogo já era pra o árbitro ter tomado providência. Pô. Mas eu não tô vendo toda essa violência, não. E quando eu tiver mais oportunidade, eu quero perguntar pro Paulo aí. Pode perguntar, ué. Não é do clássico. É o absurdo que fez o Paulo César Zanovelli e o Wagner Heuwey no jogo Bahia e Mirassol. Mas eu acho que não é o tem caso um aqui, monte, que tá efervescente Não, a todo coisa. jogo, cara. Um Aproveita absurdo. e pergunta, então pronto. Esse cara vai ficar pitando até quando, Paulo? É um absurdo o que ele fez. Pô, cara. ele foi promovido à FIFA, esse cara. Ele foi premiado. Melo, é isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora, Calil. O Nori tava falando dessas questões de árbitros que são politicamente, chegam à FIFA. Cara, você vê o Paulo Zanovelli correndo, ele não sabe nem correr, pô. Ele corre com os braços abaixados. Não tem Exatamente. técnica nenhuma nem pra correr, pô. Esse cara que chega com o escudo FIFA, que vai representar o Brasil em competições internacionais. Ele tem 2 erros de direito dentro do futebol brasileiro. Um no Campeonato Mineiro e um no Campeonato Brasileiro, acho que se eu não me engano, 2023, São Paulo e Fluminense. Cara, é absurdo esse cara ainda se manter no escudo FIFA, mas quando você vai ver internamente dentro da CBF, você vai entendendo o porquê que tem, porquê que as coisas acontecem de tais formas. E a gente, infelizmente, ô Melo, eu acho difícil tirar o Zanovelli, tá? É muito forte. Deixa eu fazer uma pergunta Muito forte forte. aqui. Quer dizer que Querendo todo mundo polemizar. fez pergunta fraca? Não. Em relação ao Zanovelli, já em cima disso que o Paulo acabou falando, quer dizer, ele não é mal intencionado, ele não é um vendido, ele é ruim mesmo, é isso? Ele não Eu tá acho lá que no pra Brasil roubar a uma gente não tem equipe árbitro em benefício de outra. Eu não acredito que no Brasil a gente tenha árbitro vendido, não, Melo. Eu confio até nessa parte. Eu vejo muita, perdão da palavra, mas muita ruindade dentro da arbitragem. Eu vejo o pessoal falhando tecnicamente, a arbitragem querendo deixar o jogo acontecer muitas das vezes, que tem que ser marcada uma falta, porque falta, independente do que for, é falta. A regra delimita essas questões, mas a gente vê essa questão. Eu não acho que seja uma maldade dele ali, não. Eu acho que ele, até uma pessoa, o pessoal fala super bem dele, que é uma pessoa muito querida, e eu nunca julgo a pessoa. Eu estou aqui para julgar o árbitro. O árbitro Zanovelli, para mim, não tem condições nem de apitar a Série A. Imagina de ser um árbitro FIFA. Paulo Caravina, que legal. Seja bem-vindo aqui a TMC, ao Papo de Craque Segundo Tempo. Eu sei que você vai ter muita coisa para fazer com a gente aí. Parabéns aí pela sua nova caminhada e pelo sucesso que você está fazendo, viu, Caravina? Tamo junto, um abração. Obrigadão, Benjão. Um prazerzão estar com vocês aí. Abraço, pessoal. Abraço nossa audiência aí, riquíssima. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Caravas. Adoro esse cara, mano. Adoro ele. Adoro. Ele é muito bom. Eu gosto muito desse cara.